Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa videoaula, né? Parte 2, dando continuidade ao desenvolvimento do nosso projeto de dashboard, né, de produção. Nessa segunda aula nós iremos abordar a linguagem Self-Service BI, a ferramenta Power Pivot, onde eu vou estar dando continuidade na criação da tabela de calendário, conforme eu mencionei na nossa aula parte 1. Então, para esse projeto revisão 1, eu estaria usando a tabela de calendário do Power Pivot. Eu apresentei na aula 1 como desenvolver a tabela de calendário na linguagem Power Query, para vocês saberem que tem condições de criar a tabela de calendário, uma tabela de dimensão, das duas formas, tanto pelo Power Query ou pelo Power Pivot. Tá? No Power Query, como viemos falando durante a apresentação da aula parte 1, nós vamos desenvolvendo passo a passo, né, a criação de várias colunas, né, que contemplam a criação da tabela de calendário. Claro, durante o desenvolvimento, o analista vai avaliar o que ele quer para essa tabela de calendário. Então, então ele vai querer um exemplo. Eu quero o ano, eu quero o mês, eu quero o nome da semana, o nome do dia, o trimestre ano, a semana do ano, o dia do ano, enfim. Aí ele vai analisar quais são as informações que ele quer para a sua tabela de calendário para poder estar criando. Beleza? Então, nós vamos carregar o Power Query. Eu vou estar fazendo a exclusão da tabela de calendário, tá? Porque pelo Power Pivot eu não consigo excluir a tabela de calendário criada uma vez pelo Power Query. A ferramenta Power Pivot já dá uma mensagem. Você não foi feito o desenvolvimento, um exemplo, né? Não foi feito por aqui. Você vai ter que fazer exclusão pela outra ferramenta, que no caso seria o Power Query. Tá? Isso é uma das vantagens também, né? Se de repente você querer excluir por engano, você não tem, a ferramenta Power Pivot não deixa você excluir por si só. Então, neste caso, nós vamos carregar novamente a tabela de calendário no Power Query e vamos fazer uma exclusão e vamos criar do zero a tabela de calendário pelo Power Pivot. Então, eu vou estar abordando das duas formas, tá, para poder estar desenvolvendo essa tabela. Tá? Sendo que uma das duas formas é válida para o projeto Dashboard. Então, vamos lá. Nós estamos aqui, vamos abrir a tela do Excel. Então, para entrar novamente no Power Query, para carregar, nós vamos, recapitulando aqui, menu Dados, Consultas e Conexões. Ele vai aparecer aqui, tabela fato, né, que é a nossa tabela macro, com 5.332 linhas, e a tabela de calendário, 1.826 linhas carregadas. Então, passo aqui o mouse, ele aparece essa janela, vou em editar e vou estar carregando a nossa tabela de calendário. Então, ela está toda aqui criada, né, conforme apresentado na aula anterior, né, parte 1. Então, nós vamos estar fazendo aqui, ó, clico aqui, tá ok? Excluir. Vamos estar excluindo. Aí, ele tem certeza que deseja excluir o calendário? Sim. Eu vou excluir essa aqui também. Pronto. Só vai ficar a nossa tabela fato. Vou atualizar ela. Tá? Todas as alterações que nós fizemos está aqui, ó. Transformamos em percentual. Está toda transformada e tratada. Então, pronto. Uma vez excluído, eu venho aqui. Como nós já fizemos aquele carregamento para, né, criar apenas uma conexão para as informações ficarem implícitas, né, no Excel. É uma forma de você diminuir o tamanho do arquivo do projeto Dashboard. Isso é uma das vantagens das ferramentas Self-Service BI, né, que ela reduz o tamanho, né, do arquivo do projeto, não fica um arquivo pesado.
Então, essa é uma das vantagens da ferramenta Self-Service BI, Power Query e Power Pivot. Então, vamos lá. Então, aqui, como nós já fizemos todo aquele procedimento da última etapa do Power Query, né, que é extrair, transformar e carregar. Então, nós vamos apenas fechar e carregar. Já fez o carregamento. Está ok. Então, eu fecho aqui. Beleza, pessoal? Aqui eu vou estar fechando nossa tela aqui, nosso vídeo. No final dessa aula, a gente volta fazendo alguns comentários sobre a nossa segunda aula, parte 2. Segunda aula, parte 2 é bom, né? A nossa segunda aula aqui, tá? Hoje nós vamos estar abordando também, né? Só voltando, a criação da tabela de calendário, né? Na Power Pivot, e eu também já vou entrar com as medidas DAX, né? Que após o tratamento no Power Query, eu já vou entrar com os cálculos da medida DAX para poder deixar o nosso projeto de dashboard totalmente performático. Beleza? Então vamos lá. Vou estar fechando o nosso vídeo. Logo após o final da aula a gente volta. Então vamos lá. Como eu expliquei, nós temos duas formas de carregar o Power Pivot. Pelo menu Dados, né? Vamos dar um foco aqui, ó, pelo menu Dados. Tá? Aqui, menu Dados. Beleza? E eu tenho a opção do menu também. Menu, vou aqui em gerenciar. Beleza? Então eu vou clicar aqui, vou pelo menu Power Pivot, clico em gerenciar. Então nós carregamos o nosso Power Pivot. Todas as informações na nossa tabela fato, tratada no Power Query, está aqui. Beleza? Tá ok? Então, você viu que aqui, ó, a tabela de calendário já não aparece mais, que foi exclusa lá no Power Query. Então, nós vamos fazer o quê? A criação na nossa tabela de calendário para o Power Pivot. Nós vamos estar utilizando, para criar a nossa tabela, a gente vai aqui, nós estamos na página inicial, né, a página principal. Nós vamos aqui, menu, Design, tá? Vamos clicar aqui no menu Design, vamos clicar e tabela, data. Então, só voltando aqui, ó, a parte aqui, ó, calendários, opa, voltamos, passei por cima, aqui, ó, calendários e tabela, data, beleza? Então, é esse campo que nós vamos estar utilizando. Recapitulando, menu Design, subtítulo aqui das ferramentas, calendário e tabela de data. Então, vou clicar aqui, vou voltar. Beleza? Então, vamos lá. Tabela de data, nova tabela de data. Crio uma nova tabela de data usando as colunas e medidas armazenadas como o meu modelo de tabela de data. Vamos lá, cliquei. Você viu que ela é totalmente automatizada. Ele já cria um padrão, tá? Que o Power Pivot já traz para nós. Então nós temos aqui, só que a linguagem, né, o idioma da ferramenta Power Pivot, pessoal, é em inglês, tá? Então aqui você vê date, year, month, number, número do mês, month, mês e ano, dia da semana, né, o número do dia da semana e dia da semana. Então nós temos aqui, sexta-feira, sábado. Então ele é um padrão já pré-estabelecido na ferramenta Power Pivot. Então aqui eu vou renomear isso aqui, em vez de date eu vou colocar data. Opa, já apagou aqui. Aqui, data, vou renomear. Clico duas vezes em year, ano. Mês. Aqui, nome do mês, nome, mês, mês e ano.
mês, ano, número da semana, número, dia, semana, dia da semana, nome, dia. Então, renomeamos aqui. Aqui você vê, eu vou clicar em cima da tabela, você vê que ele está com 1/1/2016, 000. Eu vou em página inicial e vou formatar isso aqui. Eu vou aqui, ó, data abreviada. Clico aqui embaixo, ele já vai sumir para mim. Olha lá. Ok, prontinho, tá? Então aqui eu tenho opção, que nem eu falei na aula passada. Eu tenho, mesmo o Power Pivot já tendo um padrão pré-estabelecido, eu tenho condições de adicionar mais colunas se eu quiser. Tá ok? Então aqui eu vou criar uma condição aqui de mês abreviado, tá? Eu vou criar aqui uma coluna, clico aqui em cima, eu vou colocar aqui mês abreviado, tá? Mês abreviado. Então, qual a função que eu vou usar aqui? Ó? É a mesma coisa, pessoal. É a mesma função que nós utilizamos no Excel, a função texto. Então, nós vamos dizer, lá no Power Query é o que? Date to text, né? Então, aqui nós vamos colocar outra função. No Power Pivot é diferente. É format. Aqui no Power Pivot, ele entende das duas formas, tanto tudo minúsculo, minúsculo e totalmente maiúsculo. Ele já não é sensitivo que nem o Power Query. Então aqui, format. Ok. Eu vou querer o quê? Abro parênteses, eu vou colocar data. Data aqui, ó, é onde está a minha base, data. Clico aqui, certo? Coloquei. Aqui já é ponto e vírgula. No Power Query é somente vírgula. Abro aspa, aí eu vou colocar mês, 3 meses só. Se eu colocar os 4 meses, ele já me dá o mês completo. Eu só quero mês abreviado, somente 3 letras M. Fecho aspas e fecho parênteses. Terminei, dou um Enter. Ele já colocou aqui, mês abreviado. Janeiro, janeiro, janeiro. Fevereiro, fevereiro, fevereiro. Tá? Eu vou estar utilizando isso posteriormente no nosso projeto Dashboard, tá? Na hora que eu for criar as tabelas dinâmicas. Então, aqui está pronta a nossa tabela calendário. Tá? Aqui, nome, mês, número, dia da semana, tá? Mês, tá tudo certinho. Então, aqui, beleza. Agora eu vou para a nossa tabela fato, né? Aqui está calendar, eu vou mudar também de calendário, vou renomear aqui embaixo. Renomeei de calendário, beleza. Vou aqui em Fdados, nossa tabela fato, aqui é a mesma coisa. Ele tá, eu vou abreviar isso aqui. Ok. Aqui tá setores, o nome, horas disponíveis, aqui horas ativas, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, ó, como tá horas decimal, eu vou deixar, eu quero 3. Aqui, para mim poder selecionar, no Power Query eu pressiono Ctrl. Já no Power Pivot eu tenho que pressionar Shift. Tá? Então eu clico aqui, eu quero reduzir o número de casa. Aí eu reduzo de uma vez, eu clico aqui, aumento 2 casas depois da vírgula. Tá? Volume produzido por hora ativa, volume líquido também é uma coisa, e volume refúgio está certo. 3 casas depois da vírgula. Aqui também vai ser 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Já o padrão, volume bruto, a mesma coisa. 1, 2, 3. Já fiz o tratamento. Você vê que eu coloquei no Power Query
nós fizemos o tratamento para efeito didático, alterando nossos indicadores de desempenho, nossos KPIs, produtividade, eficiência, qualidade, refúgio, disponibilidade, desempenho OE, nós fizemos tratamento lá, transformação dos dados para percentual. Quando vem para o Power Pivot, ele volta na condição original que estava. Então, nós vamos fazer o tratamento. Clico aqui, já vou fazer tudo de uma vez. Cliquei, vou aqui, ó, percentual. Aí eu vou aumentar, eu quero 2 casas depois da vírgula. Prontinho. Nós já fizemos o tratamento, aqui tá ok, beleza. Salvo. Salvei. Então, agora, quando eu falei na nossa aula passada, pessoal, quando a gente faz todo o carregamento, o tratamento da nossa base de dados, a transformação, tratando os indicadores conforme a necessidade do projeto, né, para poder fazer o cálculo das medidas, depois de todo o tratamento, fazer o carregamento, que é a última etapa no Power Query para vir para o Power Pivot, já tendo a nossa tabela de calendário criada, o que nós precisamos? A nossa próxima etapa, depois que eu fiz esses ajustes aqui na nossa base de dados. Eu vou fazer o relacionamento. Por quê? Fazer o relacionamento com a tabela fato com a tabela dimensão. Vocês lembram que eu expliquei isso na nossa aula passada? Então, nós vamos fazer esse relacionamento que é de extrema importância. Nesse projeto, nesse exemplo, na nossa videoaula, nós temos uma tabela fato e somente uma tabela dimensão, que é a nossa tabela de calendário. Mas eu posso ter outras tabelas de dimensões, que aí eu tenho que fazer o relacionamento de todas elas com a minha tabela fato, para poder eu deixar o nosso projeto dashboard totalmente performático. Então, no Power BI é a mesma coisa. Depois faz todo o tratamento no Power Query, linguagem DAX, cria as medidas DAX, tem que fazer o quê? O relacionamento. Beleza? Então, vamos lá. Fizemos tudo certinho aqui. Então, nós vamos aqui, ó, exibição de diagrama, onde nós vamos fazer o nosso relacionamento aqui, ó, exibição de diagrama. Nós vamos fazer o relacionamento. Por que esse relacionamento é importante? Se eu não fizer o relacionamento com a tabela fato e tabela dimensão, eu não consigo fazer as medidas DAX aqui, fazendo análise comparativa de um ano para outro. Quando eu clico lá, eu fiz a apresentação de como a versão anterior com a versão 01, se eu clicar no ano, eu não consigo fazer análise. Na hora que eu clico no ano, as medidas DAX que eu criei aqui, automaticamente ele já apresenta nos cartões de informações como foi em relação ao ano anterior. Então, por quê? Por causa desse relacionamento e também por causa da criação da tabela de calendário. Se não tivesse a tabela de calendário, não tinha como nós ter essa possibilidade de fazer essa análise comparativa. Como que eu evoluí com o ano 2016 para o ano 2017, do 2017 para o ano 2018 e assim vai. Dá a possibilidade do gestor fazer uma análise comparativa de como a empresa evoluiu de um ano para outro. Beleza? Ou ela evoluiu ou ela pode ter retraído também, tendo um resultado pior. Então vamos lá. Clico em exibição de diagrama. Aí ele aparece aqui para mim, ó, tabela F dados e tabela D calendário. Eu vou maximizar aqui, aumentar o tamanho dela. Então, tem todas as informações aqui e a nossa D calendário. Ok. Beleza. Tá tudo ok aqui. Então, quais informações que são iguais tanto na tabela fato quanto na tabela de calendário? Então, na tabela fato, F dados, nós temos data, setores, nome, hora disponível, horas ativas, horas inativas e assim por diante. Nossa de calendário, eu tenho data, ano, mês, nome, mês, ano, número, dia, semana, nome, dia, mês abreviado. Ok? Quais são as duas informações que são iguais? Eu preciso, quando fazer o relacionamento, tem que ter a mesma informação. Se eu não tiver a mesma informação, eu não consigo fazer o meu relacionamento. Então, tanto na tabela fato como na tabela dimensão, eu tenho a informação de data. Então, é esse relacionamento que eu vou fazer. Clico aqui, arrasto e vou até a data aqui, ó. Selecionou o verdinho,
Ele fez o meu relacionamento. Eu vou dar uma diminuída um pouco aqui. Então, se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Data com data, tá? Por isso que tem que ter a mesma informação. Na tabela de dimensão, se tivesse outra tabela de dimensão aqui, vamos supor, que eu lembro que eu falei que a tabela de dimensão, ela não pode ter dados repetidos. Que nem nós temos 5 setores nessa empresa no nosso projeto, no nosso modelo, da nossa videoaula. Então, eu tenho 5 setores. Então, se eu criasse uma tabela de dimensão de setores, eu tenho aqui setores, eu vou fazer o relacionamento com os setores na tabela de dimensão. A mesma coisa, nome. Eu tenho, se eu não me engano, acho que de 9 a 10 colaboradores. Na minha tabela de dimensão, teria que somente os nomes dos 9 ou 10 colaboradores, não me falha a memória a quantidade. Então, eu pegaria nome e fazia o relacionamento. Vão ter que ser com o mesmo nome, senão eu não consigo fazer o relacionamento. Tá ok? Então, o nosso relacionamento já está feito. Agora nós vamos para a próxima etapa. É o desenvolvimento das medidas DAX. Venho aqui, ó, aqui da exibição, eu volto novamente aqui, exibição dos dados. Cliquei, voltei para a nossa tabela principal do Power Pivot. Então aqui, ó, eu vou criar um menuzinho das medidas, beleza? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu vou fazer uma classificação também, tá? Por classificar por coluna. Classificar por coluna. Data. Por data, ok. Não é essa opção, não. Vamos ver se é isso. Não, não é essa aqui, não. Tem que fazer uma classificação. Aqui, ó. Perdão, errei aqui. Aqui, classificar do mais antigo ao mais novo. Ok, pessoal? Cliquei aqui. Olha lá. 1 de 1 de 2016 até 31 de 12 de 2016. Fiz a classificação aqui. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar aqui uma informação, medidas principais, tá? No campo medidas principais. Vou maximizar um pouco essa coluna aqui. Ok, medidas principais. Tá? Então, nós vamos criar as nossas medidas principais. Então, vamos lá. Primeira informação que eu quero. Eu quero saber o total produzido, produção total dos 5 anos da nossa base de dados. Então, é aquilo que eu falei. A função no Power Pivot é tudo em inglês, pessoal. É diferente do Excel, com base no idioma da instalação que vem o programa. Então, no nosso Excel aqui, ele tá em idioma em português. Só que as funções do Power Pivot, ela vem tudo em inglês, tá ok? Então, aqui, no caso, nós vamos usar a função soma, em inglês é sum. Então, nós vamos etapa por etapa. Então, eu quero saber a minha total da minha produção total dos 5 anos, que corresponde ao nosso período. Então, eu vou clicar aqui. Primeiro, aqui, antes de eu clicar, eu vou colocar o nome, tá? O nome seria o quê? Eu vou dar um nome, aqui, produção, tá? Coloco 2 pontos e igual. Agora eu entro, função sum. Olha lá, ele já me aparece aqui, ó, função sum. Dá um tab, ele vai da onde que eu vou buscar essas informações? A produção total seria o quê? A produção real realizada, tá? O que realmente os colaboradores produziram, meu volume líquido, produção real. Eu não vou somar produção, volume produzido por hora ativa, volume padrão. Eu quero a minha produção real, meu volume líquido. Então já aparece aqui para mim, ó. Vou buscar onde? Aqui, ó, F dados, tá vendo? É a tabela fato. F dados, desempenho, disponibilidade, ele já aparece para mim, ó, horas ativas, inativas, horas disponível, meta de produção, nome, OEE,
produtividade, qualidade, refúgio, setores, volume refúgio, volume bruto, volume líquido. Dou um tab, tá ok? Então fecho o parênteses, então ele vai me somar tudo. Dou um enter. Olha lá, ele já me criou o total aqui, ó. E vale lembrar que a nossa unidade de medida é quilo. Eu já vou fazer um tratamento aqui, ó. Clico em cima dele. Vou aqui, ó, formatação geral. Eu vou em número. Ok. E vou aqui, ó, mais formatos. Eu quero usar separador de milhar. Clico aqui, dou um ok. Então aqui, ó. Então nós temos um total produzido nesses 5 anos. Tá ok? Esse vai ser a nossa produção total. Ok? Agora nós vamos criar uma outra medida DAX. Que eu quero saber o quê? Meu total de horas ativas. Então vai ser, o nome vai ser horas ativas. Dois pontos, igual, mesma coisa. Eu quero somar todas as minhas horas. Sum, aqui ó, no tab. Na onde que eu vou buscar isso aqui? Eu posso digitar aqui ó, F barra dados. Tá vendo aqui ó? Ele já me aparece tudo que está na tabela fato. Aí eu vou buscar aqui ó, horas ativas. Cliquei, dou um Enter e fecho parênteses. Então, ó, horas ativas é o nome da minha medida, tá, que eu quero saber. Função sum, que é a função soma, está no fdados, na nossa tabela fato, horas ativas. Dou um Enter, ele já somou. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou fazer o tratamento. Número inteiro e mais formatos. Separador. Ok. Total de horas ativas, 37.243 horas. Agora eu quero saber meu total de horas inativas. Total de horas ativas é o total de horas que o funcionário trabalhou sem nenhuma interrupção. Beleza? Dentro do seu turno. Se ele tem um turno de 8 horas, eu desconto as horas inativas, que é as horas que ele não trabalhou devido a algum problema, pode ser por ordem mecânica, pode ser por ordem elétrica, algum problema que impediu do colaborador estar dentro do seu posto de trabalho trabalhando. Então eu quero saber quanto que gerou de horas não trabalhadas, horas inativas. Eu vou colocar aqui, nome da minha medida, horas inativas. Dois pontos, igual, sum, dou um tab, fdados, eu quero horas inativas. Ó, eu vou com o mouse aqui, ó, horas inativas. Dei um tab, fechei parênteses, finalizamos nossa medida. Mesma coisa. Eu vou aqui, mais formato, quero number, ok. 5.413 horas inativas. Então, ok. Eu posso também aqui, ó, redimensionar. Se eu quiser subir um pouquinho também, vai ficar mais fácil, a gente está acompanhando medidas principais. Agora, qual a minha outra medida que eu quero saber? Meu volume refúgio. Quanto que eu gerei de refúgio durante esse período de 5 anos? Vale lembrar, pessoal, que quando eu crio o nome da minha medida, eu tenho que ficar atento. Se eu colocar o nome, vamos supor aqui, ó, minhas horas ativas do meu menu aqui da coluna, tá? H.ativas. Se eu colocar igual aqui, o Power Pivot não me deixa, porque ele já fala que existe um nome já na base de dados. Então eu tenho que mudar o nome. Você vê que aqui está abreviado e aqui não está. E né, aqui, ó, volume refúgio. Como que eu coloquei aqui para o nosso exemplo? Eu coloquei V minúsculo e refúgio. Tá? Dois pontos, igual, sum, fdados, eu quero volume refúgio, vou até, aqui ó, eu quero, esse aqui ó, fdados refúgio, tá? Isso mesmo, é o V refúgio, peraí, fdados, voltei, fdados,
tem volume bruto, volume refúgio e F-dados refúgio. Então, o meu refúgio, volume refúgio mesmo. Aqui, volume refúgio, dou um tab, fecho. Porque o outro refúgio ele está como percentual. Então, vamos lá. Dou um Enter. Ele já clicou para mim aqui, somou todo o volume refúgio em quilo. Vou aqui em formato geral, formatar, mais formatos, number, usar separador e dê um OK. Total de volume gerado nesse período de 5 anos, 67.584 kg. Ok, mais uma medida criada, beleza. Então, só para recapitular aqui nós temos o volume refúgio, que é em peso, e aqui o refúgio é o percentual. Né? Já fizemos tratamento quanto que representa em percentual. Então, beleza. Então, vamos lá. Mais uma medida. Agora eu quero percentual de produtividade. Então, eu vou clicar aqui. Ó. Percentual, espaço, produtividade. 2 pontos, igual. Então, neste caso, eu não vou somar. Tá? Como nós temos aqui, dia a dia, foi gerados indicadores de acordo. Todo dia teve uma produção, gerou informação de meta, horas ativas, horas inativas, volume de produção por hora ativa, volume líquido, volume refúgio, volume bruto, o percentual de produtividade desse dia com base nas informações de produção, gerou meu indicador de eficiência, gerou meu indicador de qualidade, enfim. Então ele já tem o percentual. Eu não posso somar o percentual. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a média geral dos 5 anos. Então vamos lá. Como que é média em inglês? Average. Então, igual average, já aparece para mim. 2 pontos, F dados, eu quero produtividade. Aqui, ó. F dados, produtividade, não tab, fechei. Minha média de produtividade nesse período foi 78, tantos por cento. Eu já vou transformar isso aqui em percentual, já clico em percentual, 2 casas depois da vírgula. Então, a minha média geral é 78,10% de produtividade nesse período. Então, ficou igual average, F dados, produtividade. Agora eu quero eficiência. Mesma coisa, percentual, eficiência, mais uma medida. Eficiência, 2 pontos, igual average. Opa, aqui, average, F dados, eu quero aqui, ó, eficiência. Deu aqui um tab, fecho parênteses e dou um enter. Ele já me calculou a eficiência. Mesma coisa, eu vou aqui, percentual na barra de ferramenta, aumento a casa, 2 casas depois da vírgula. Então, nossa eficiência nesse período, a nossa média foi 90,06%. Agora nós vamos fazer nosso KPI de produtividade. Qualidade, 2 pontos, igual average, F dados, eu quero refúgio. Agora é o refúgio, não volume refúgio. Aqui, ó, refúgio. Fechei, dei um enter. Ele já vai me calcular. Vou em percentual, 2 casas depois da vírgula. Então, nossa média na verdade, aqui, perdão, pessoal, coloquei qualidade, mas não é qualidade. Não é refúgio, é qualidade. Depois a gente vai para o refúgio. Quero qualidade. Então, vamos lá. Faz parte. Às vezes dá umas falhas. Então, isso faz parte do aprendizado. Aqui, average, F dados, qualidade. Então, corrigir. Então, nossa média de qualidade nesse período corresponde a 96,76%. Agora, nós vamos para calcular o percentual de refúgio. Mesma coisa. Percentual refúgio, 2 pontos, igual average, F dados, refúgio. Aí aqui, refúgio, fechei, dou um enter. Agora eu vou aqui na barra de ferramentas, percentual, 2 casas depois da vírgula,
Então, nosso percentual de refúgio nesse período, a nossa média, 3,24%. Agora, o nosso último KPI, nosso resultado global, que é o nosso OEE. Então, percentual, OEE, 2 pontos, igual average, F dados, OEE, aqui embaixo, ó. OEE, dei um tab, fechei parênteses, nosso percentual, coloco um percentual e aumento caso depois da vírgula. Então, já criamos a nossa medidas principais. Então, o que eu identifiquei, né? Vale lembrar, pessoal, quando você está desenvolvendo um projeto, as medidas que você julgue necessárias para a sua tela, né? Tem que pensar também aqui, uma tela de dashboard ela não pode ser um ambiente poluído. Às vezes você quer inserir todos os indicadores que tem na sua tabela FATO, na hora que você vai transpor, plotar isso numa tela, não fica legal. Então, o gestor, durante o desenvolvimento do projeto, entre o desenvolvedor do projeto e o cliente, existe uma entrevista onde ele vai fazer um questionário, um bate-papo e vai estar relatando quais são os indicadores que o gestor da empresa julgue ser os mais relevantes para ele analisar e ter tomada de ação. Então, isso vale durante o desenvolvimento do projeto, né? As primeiras etapas consistem o quê? Levantar as informações, o analista vai estar levantando essas informações junto ao cliente e durante o desenvolvimento ele tem que ter essas informações. Por quê? Porque senão ele perde tempo, porque aí ele não busca isso durante a entrevista, né? Levantamento das informações, ele vai ter que parar o projeto, entrar em contato novamente com o cliente, buscar essas informações. Então, isso é de extrema importância durante o desenvolvimento. É uma das primeiras etapas. Fazer um questionário levantando as informações do cliente, o que ele precisa, qual é a necessidade dele, né, as informações que ele quer, os indicadores que ele quer para poder plotar isso numa tela de dashboard para análise. Beleza? Então, aqui, para essas medidas principais, no nosso projeto seria o quê? O volume total de produção, horas ativas, horas inativas, volume e refúgio. Os KPIs, produtividade, eficiência, qualidade, refúgio e o OEE. Beleza? Então agora nós vamos criar aqui, tá? Outras medidas aqui, que é onde eu vou fazer os cálculos, né? Análise comparativa, que vai me dar condições de analisar, fazer análise comparativa de um ano para outro. Então, por isso que volto a frisar a importância da tabela de calendário. Se eu não tivesse a tabela de calendário, eu não conseguia criar essas medidas aqui no Power Pivot. Então, nós vamos colocar aqui, ó, no nosso cabeçalho, período anterior. Dou um Enter. Então, vai ser as medidas referente ao período anterior. Então, o que eu quero? O mesmo nome, eu vou colocar aqui, ó, produção, tá? Produção LY. O que significa esse LY? É a abreviação de last year. Last em inglês, né, é passado, né? Então, last year, ano anterior. Então, nós vamos colocar aqui, ó, produção last year, 2 pontos, igual. Nós vamos usar agora uma função, né, na medidas DAX, né, que é a calculate. Né? Muitos profissionais falam que ela é a chave das medidas DAX, é o que mais se utiliza. Seria o quê? A calculate. Então você vai ver como que ela é totalmente essencial para o nosso desenvolvimento, nosso tratamento das informações, criando as medidas DAX. Então, produção last year igual calculate. Então vamos lá, igual calculate. Ela já aparece aqui para mim. Calculate, dou um tab. O que eu preciso? Eu não já criei a minha medida principal chamada produção, eu não vou precisar mais entrar lá, clicar F, dados, enfim. Não, eu já vou direto. Eu já não criei uma medida produção, então eu vou aqui, ó. Produção, ó, já está aqui, ó, tá vendo? Tem até o sinalzinho de soma, ó.
produção. Dou um tab, ok, fechei, ponto e vírgula. Agora eu quero o mesmo período, né, do ano anterior. Então chama a função, nós vamos chamar uma outra função aqui, ó, same, em inglês quer dizer o que? Mesmo, né? Same period, né? Period. Olha lá, ele já me deu o nome, ó, same period last year. Então, mesmo período do ano passado, do ano anterior. Então, eu já dou um tab aqui, ó, já me aparece. Essa é a função. Então, eu estou buscando a informação do período anterior, do mesmo período. Ok. Qual que é a função? Da onde que eu vou buscar isso aí? Aí entra a questão da tabela de menção de calendário. Se eu não tivesse a tabela de calendário, eu não conseguiria fazer. Então, de calendário, ela aqui, tá vendo? De calendário, e eu quero que de calendário, a minha base é a data. Então, dou um enter. Mesmo período do ano anterior, de calendário, da onde? De data. Aí eu fecho com dois parênteses, né, para fechar a função, e dou um enter. Então, calculate, produção ano anterior, o mesmo período do ano anterior, na tabela de calendário, data. Dou um enter. Ele já me calculou aqui, ó. Aí onde eu faço análise comparativa. Então, vou clicar aqui, vou aqui, ó, em formatação geral, mais formato, number e então, ele já me dá aqui, ó. Então, no mesmo período do ano anterior, aqui o total, 1998,933, 1.600. Então, eu consigo fazer o quê? Análise comparativa, de quanto que eu fui em relação ao ano do mesmo período. Vou voltar aqui, vou fazer mais outra medida. Qual que eu quero? Horas ativas do período anterior. Então, vai ser horas ativas LY, dois pontos, igual, calculate, deu um tab. Da onde que eu vou buscar? Eu já não criei a medida aqui, ó, horas ativas. Então, eu já abro colchetes, que é horas ativas. Já está aqui, ó, tá vendo? Horas ativas. Ponto e vírgula. Same. Ah lá, já me deu aqui, ó, same período last year. Dou um tab. Da onde que eu vou buscar? Da minha de calendário. Tá aqui, ó. De calendário, data. Fecho um parênteses, fechei um e fechei a outra. Então, aqui eu fechei o primeiro parênteses da de calendário e depois eu fechei a calculate. Então, dou um enter. Mesma coisa. Venho aqui, formatar geral, mais formatos, number, ok. Não, daí eu vou, faltou eu separar aqui por causa desse mapa. Ok, agora sim. Então vamos lá. Mais uma medida criada. Agora eu vou para horas inativas, last year. Horas inativas, last year, dois pontos, igual, calculate. Eu quero horas inativas, ó. Eu vou buscar aqui, ela aqui, ó, horas inativas, ponto e vírgula, same, período last year. Da onde eu vou buscar? Na minha de calendário. De calendário, data. Fechei a função calendário, da same período last year, né, onde ele busca as informações da tabela calendário e fecho a calculate. Então, enter, mesma coisa. Vou aqui, formatação geral, mais formato, number, prontinho. Mesma coisa. Agora eu vou ver refúgio last year. Ver refúgio last year. Dois pontos, igual, calculate. Ok. Eu vou, abro o colchete e vou buscar onde? Meu ver refúgio. Aí ele aqui, ó. Ver refúgio, né? Que é aqui, ó. Ver refúgio. Então, dou um tab, fechei, same, ok, de calendário, data, fechei uma função e fecho a segunda.
Fechei toda a nossa função, dou um Enter. Vou em mais formatos, number, mesma coisa. Agora eu vou em percentual, produtividade last year. Percentual, produtividade last year. 2 pontos, igual calculate. Produtividade está aqui, ó. Ponto e vírgula, same, período last year, de calendário, opa, de calendário, data, dei um tab, fechei os dois parentes, enter. Ok, como é percentual, eu vou, clico já em percentual e aumento, caso depois da vírgula. Então, 78,10 contra 78,04. Então, nós vamos para a nossa eficiência agora. Percentual, eficiência, last year, 2 pontos, igual, calculate, eficiência, aqui em cima, ponto e vírgula, same, período last year, eu quero meter calendário, data, dei um tab, fechei uma, fechei duas, dei um enter, agora eu vou em percentual, duas casas depois da vírgula, e assim vai. Eficiência 90,06, 89,94. Agora nós vamos para a nossa qualidade. Então vamos lá, percentual, qualidade, last year, 2 pontos, igual, calculate, qualidade, olha aqui, dei um enter, ponto e vírgula, same, período, last year, eu quero meter calendário, data, fechei, dei um enter, ele já plotou aqui a função, percentual, duas casas depois da vírgula, beleza. Então nós vamos agora, percentual refúgio, last year, percentual refúgio, last year, 2 pontos, igual, calculate, percentual refúgio, ele aqui já, same last year, de calendário, data, fechei, fechei. Vou aqui em percentual, ok, agora o último, OEE, então vai ser percentual, OEE, last year, 2 pontos, calculate, expressão, OEE, já está aqui, dei um tab, ponto e vírgula, same last year, de calendário, data, fechei, fechei. Agora eu vou em percentual. Pronto. Então nós fizemos as nossas medidas comparativas de um ano para outro. Então agora nós vamos criar uma outra aqui, outra coluna de variação. Quanto foi a variação de um para outro? Então vamos lá, variação. Beleza. Então nós vamos chamar aqui, ó. Como que nós vamos colocar o nome dessa medida? YOY. Seria o quê? Year of year. Ano a ano. Como foi a variação de ano a ano? Year of year. Então, year of year. 2 pontos, igual. Aí nós vamos usar uma outra função. Só que aqui não é year of year. No primeiro eu vou continuar aqui. Faltou produção. Qual foi a minha variação? 2 pontos, igual. Aí nós vamos estar utilizando uma função lógica. Qual é a função lógica do Excel, pessoal? É a função C. Então nós vamos estar usando aqui uma função lógica semelhante à função C. Só como nós estamos, o Power Pivot, as funções internas dele é tudo em inglês. Como que é C em inglês? If, já apareceu aqui, ó, if, dei um tab, eu vou colocar se for o dado for branco,
is blank. Ele fala, é branco. Aí eu vou colocar aqui, produção, da onde que eu vou buscar a informação? Produção do ano anterior. Se a produção do ano anterior for branco, então nós vamos colocar aqui, produção last year. Onde está? Vamos buscar. Produção last year. Então, eu dou um tab. Se for branco, eu coloco ponto e vírgula. Aí deixo como 0. Aí, caso contrário, ponto e vírgula. Eu vou usar uma outra função aqui. Divide. Produção. Aí eu busco a medida principal aqui, pessoal. Ó. Produção. Aí eu vou buscar essa produção aqui, ó. Divide. É a nossa medida principal. Dividido pela last year. Tá? Então vai ser essa função. Tá? Eu vou dividir um pelo outro para ver qual foi a variação. Então, clico aqui. Beleza, então vamos lá. Divide. Aí eu dou abro o colchete, eu quero buscar produção. Produção. Aqui, produção. Ok. Ponto e vírgula. Abro novamente o meu colchete. E o que eu quero agora? Produção last year. Do ano anterior. Produção normal, produção last year, LY. Então, tab, ok. Aí eu coloco aqui, ó, fecho parênteses, tá? Tá, é branco, produção. Aqui, ó, tá faltando, aqui tá certo. Acho que aqui, se eu não me falha a memória, aqui tem um parênteses, pessoal. Vou colocar aqui, ó, se eu não me falha a memória. Aqui, faltou um parênteses aqui, ó, porque viu que ela, quando você está fazendo a função, o Power Pivot, ele sublinha para você, ó. Cliquei aqui, ó, ele mostrou, ó, tá faltando alguma coisa aqui, ó. Alguma coisa tá errada. Depois da se é branco, produção last year. Se for branco, 0. Então eu tenho que finalizar aqui primeiro, ó, colocar um parênteses. Faltou um parênteses aqui, ó. Faltou um parênteses. Agora sim eu fecho. Aí eu fechei um parênteses. Aí eu coloco menos 1. Fecho parênteses. Aí eu vou dar um Enter. Então, year over year, produção. Se é branco, produção ano anterior, eu ponho 0. Se não, divide a produção pela produção do ano anterior, menos 1. Aí eu vou ter o meu percentual. Qual foi a minha variação em percentual? Dou um Enter. Aí eu vou maximizar essa coluna aqui, ajustar. Opa. Tá bom, eu vou colocar em percentual. E então, a minha variação foi o quê? Isso aqui, ó. Então, ele fez esse dividido por esse, vai dar 24,39. Menos 1, aí eu tenho o meu percentual. Nós vamos fazer a mesma coisa para todas as outras medidas. Então, vamos lá. Year over year. Horas ativas. Horas ativas. 2 pontos, igual. Se is blank, se for branco, né? Aqui já apareceu, é branco, dou um tab, aí eu quero horas ativas, ano anterior. Horas ativas aqui, ó, last year, ok, dou um tab, aí eu fecho meu parênteses para não esquecer, ponto e vírgula, 0. Caso contrário, divide, né? Divide, já apareceu aqui a função, divide, horas ativas, aqui já horas ativas, ponto e vírgula, por horas ativas last year, fechei, parênteses, da função divide, menos 1, e fecho a função C.
lá embaixo. Tá? Aqui eu fecho a função isBlank, né? Aí coloquei aqui, se for branco é zero. Caso contrário, divide horas ativas por horas ativas período anterior, fechei, menos 1 e fechei a função C. Dá um Enter, já me deu aqui, clico em percentual e duas casas depois da vírgula. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui, beleza, 24 e 23. Então nós vamos agora, year over year, horas inativas. Horas inativas. Beleza? Dois pontos. Igual. If is blank. Horas inativa last year. Fechei. É zero. Caso contrário, divide. Horas inativas. Olha aqui. Ponto e vírgula por horas inativas last year. Fechei, menos 1 e fecho a função C. If. Dei um Enter. Mesma coisa. Transforma em percentual. Percentual. 1, 2. Sim. Pronto. 24,68. Não sei por que ele deu aquela mensagem, se a função está certinha. Ok, agora nós vamos fazer o quê? Volume refúgio last year, year over year, year over year, V, refúgio. Dois pontos, igual C, is blank, abrir, volume refúgio last year, aqui ó, V refúgio last year, ganhei um tab, fechei parênteses, ponto e vírgula, zero. Caso contrário, divide, aí eu coloco, abro aqui, V refúgio, aí já apareceu para mim, ponto e vírgula, abro colchetes, mesma coisa, V refúgio last year. Fecho o parênteses, menos 1 e fecho o parênteses da função if. Dei um Enter, já me deu aqui. Aí eu dou um percentual, transformo e converto para percentual, duas casas depois da vírgula. Prontinho. Vou salvar nossa medidas DAX aqui, até onde a gente parou. Agora nós vamos para percentual de produtividade. Então vai ser year over year, percentual produtividade. Opa. De novo. Year over year, percentual de produtividade. Dois pontos, igual. If is blank, percentual de produtividade, last year, tá aqui. Fechei, ponto e vírgula, zero. Caso contrário, divide, percentual de produtividade, aqui, ponto e vírgula, abro colchete novamente, percentual de produtividade last year, fecho parênteses, menos 1 e fecho parênteses. Dei um Enter, ele carregou e agora eu vou colocar em percentual. 1, 2, pronto. Nossa variação, né? Prontinho. Agora nós vamos fazer a nossa
year over year, eficiência. Year over year, percentual de eficiência. Ok. 2 pontos, igual. If is blank, abro colchetes, percentual de eficiência last year, fechei, ponto e vírgula, zero, ponto e vírgula, caso contrário, divide eficiência por eficiência last year, fechei parênteses, menos 1, ok. Aí eu vou percentual, 1, 2. Beleza. Agora, year over year, percentual de qualidade. 2 pontos, igual if is blank, tá? Abro percentual de qualidade, aqui, last year, fecho, ponto e vírgula, zero, caso contrário, divide, percentual, qualidade, ponto e vírgula, percentual de qualidade last year. Dei um tab, fechei, menos 1 e fechei. Ok. Então, percentual, 1, 2. Ok. Então, nós vamos agora. Year over year, refugo. Percentual, refugo. 2 pontos, igual C, percentual, refugo, last year, fechei, ponto e vírgula, zero. Caso contrário, não, faltou aqui, pessoal. Opa, olha aqui. If is blank, aí sim, agora percentual, refugo, percentual, refugo, last year, fechei, caso contrário, divide, percentual, refugo, dividido por refugo last year. E fechei, menos 1, fechei a função. Então, percentual refugo, se for branco, percentual refugo last year, 0. Caso contrário, divide refugo por refugo anterior, menos 1. Dei um Enter, ok. E agora eu ponho isso em percentual, 1, 2. Mais 1, ok. Agora o nosso OEE. Year over year, percentual, OEE. 2 pontos, igual C, né, if is blank, percentual de OEE, opa, percentual de OEE last year, fechei parênteses, se for branco, 0, caso contrário, vamos com o divide, percentual de OEE, ponto e vírgula, por OEE last year, fecho parênteses, menos 1, fechei a função. Ok, percentual, 1, 2. Então, aqui nós criamos nossas medidas principais, período anterior, produção ano anterior e assim vai. E criamos a nossa outra coluna de medidas, que é a variação de um ano para outro, que é onde a gente vai fazer o quê? A nossa análise comparativa. Agora nós vamos criar mais uma medida aqui, bônus, tá? Para a gente saber quem foi o top 1, né? O setor número 1 em volume de produção.
Então, nós vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui como na coluna o nome bônus, tá? Medida bônus. Então, nós vamos colocar aqui o nome da medida, top 1 setor. Setor número 1, em volume de produção. Igual, aí nós vamos entrar com a função calculate. Calculate, ok. Aí nós vamos buscar o quê? Entrar com uma outra medida de valor, values. Aqui, values. Ok. Aonde que eu vou buscar isso? Se eu quero o meu setor, eu vou buscar na minha tabela fato, tá? Então, F dados, eu quero qual a informação? Setores. Vamos lá. Vamos buscar a coluna setores aqui. Aqui, ó, F dados setores, bom tab, tá? Aí eu fecho o nosso parênteses aqui, ponto e vírgula. Eu quero fazer o quê? Usar uma outra função. Eu vou fazer a função filter. Eu vou filtrar. Filter. Tá vendo aqui, ó? Filter. Dei um tab. E eu vou colocar o quê? Outra função, top n. Que esse top n ele vai o quê? Filtrar em cima da informação que eu estou inserindo na função. Eu quero o meu setor número 1 em volume de produção. Então eu vou colocar aqui, ó, top n, vai me dar a função aqui, ó, filtrar top n, tá? Aí eu vou informar qual que eu quero, qual que é. Eu quero o quê? Meu número 1, meu top 1. Coloco aqui depois o parênteses, 1, ponto e vírgula. Aí eu entro com a função values de novo, values, que é valor. Aí eu quero buscar da onde? F dados novamente, setores. Quem que eu quero buscar o top 1? Setores. F dados, setores. F dados, setores aqui. Joguei. Beleza? Aí eu fecho o parêntese da função, né? Aí eu vou dar um ponto e vírgula. Aí eu quero buscar o quê? Eu quero o setor número 1 em volume de produção, quantidade produzida. Então eu já tenho uma medida de volume de produção já calculada, que é a nossa medida aqui, ó. Vou sublinhar para vocês, a nossa medida principal que é, ó. Então eu vou buscar, opa, voltar, eu vou buscar aqui, ó. Aqui é a nossa produção total, né, dos períodos de 5 anos. Ele vai buscar dentro desse volume aqui quem foi o setor que mais produziu, né, de quantidade em quilo. Eu quero o meu top 1, meu setor número 1. Então vamos lá. Tá aqui, setores, aonde, então eu vou abrir o colchete, que é uma medida já criada, e vou digitar aqui, ó, produção. Ele já vai aparecer aqui, tá vendo? Produção. Tem um tab, ok. Aí eu vou, ponto e vírgula, eu vou usar outra função desse aqui. Certo? Aí eu vou fechar, ponto e vírgula, finalizando com a função true, que é verdadeiro. Ele já abre aqui um parênteses, já fecha, aí eu vou fechar com mais 2 parênteses para finalizar a função. Tá? Então eu quero top 1, calculate o valor do F dados setores, filtrar o número 1, top, número 1, o valor de dados setores, que eu quero o setor, por volume de produção. Ok? Então, ok. Dei um Enter. Ele vai me dar o nome aqui do setor, que foi o número 1. Ele não vai me dar em quantidade. Eu quero o nome do setor. Então, vamos lá. Dei um Enter. Vamos ver quem foi o setor top 1. Então, o setor número 1 em volume de produção, em quantidade, é o setor de prensa.
Então, o que que ele vai fazer aqui? Na medida que eu selecionar o ano, tá? O ano na tela do dashboard, vamos supor, ano 2016, ele já vai buscar essa função, essa medida, né, que nós criamos aqui. Ele já vai aparecer, no ano 2016 foi prensa, no ano 2017 foi moldagem, foi extrusão, enfim, ele já vai aparecer o nome. Eu posso colocar isso aqui como forma de cartão de informação. Top 1, né? Top 1, né? Ele já vai aparecer para mim. Aí o gestor consegue analisar quem foi o setor que teve maior volume de produção, que teve o melhor desempenho no ano analisado, ou no período total dos 5 anos aqui, ele está buscando os 5 anos, no período de 5 anos. Aí na hora que eu selecionar o ano que eu quero, ele vai me dar para mim quem é o setor, tá? Aqui foi o top 1. Então, pessoal, aqui nós estamos finalizando, tá? A nossa tratamento, a criação das nossas medidas DAX, né, na ferramenta Power Pivot, aonde nós vamos estar fazendo a próxima etapa, na nossa próxima aula, criando a nossa planilha de apoio, a nossa planilha auxiliar, onde nós vamos estar criando tabelas dinâmicas com base nessas medidas DAX que nós criamos. Na hora que nós formos criar uma tabela dinâmica, ele vai ter aquela opção buscar criar uma tabela de dados com base no nosso modelo de dados. Por isso que eu volto a frisar aqui para vocês. Por isso, quando a gente terminou de fazer o tratamento da nossa base de dados no Power Query, então nós extraímos, transformamos e a última etapa foi o quê? O carregamento. Então, na hora que a gente colocou carregar para criar apenas uma conexão, deixar essas informações implícitas, né, visando otimizar o tamanho do arquivo, não deixar um tamanho muito pesado, né, durante o carregamento dele, né, ainda mais se você tiver uma máquina que não tem um desempenho muito bom, então não fica legal. Então nós criamos apenas uma conexão, logo abaixo tem um campinho, né, uma caixa de seleção onde a gente colocar esses dados no nosso modelo de dados. Então, e aonde é aqui? Nosso modelo de dados vai estar todas essas medidas DAX criadas agora na nossa aula. Então, só recapitulando para vocês lembrar, por isso que nós colocamos criar apenas uma conexão e colocando esses dados com base no nosso modelo de dados. Então, vai ter tanto as nossas medidas DAX criadas, vai ter a nossa D calendário também. Por isso que a ferramenta Self-Serve BI é tão poderosa, né, para nós criarmos a nossa planilha de apoio, a nossa planilha auxiliar, vai facilitar e muito com base na criação dessas medidas DAX, né, e a tabela de calendário. Então, vai ficar muito mais fácil de nós criarmos a nossa planilha de apoio e depois da criação da nossa planilha de apoio, nós vamos para o desenvolvimento da nossa tela de dashboard, com base em tudo que nós estamos vendo até o momento agora na nossa segunda aula. Então, na nossa próxima aula, nós vamos criar a planilha de apoio, inserindo tabelas dinâmicas com base no nosso modelo de dados que nós acabamos de finalizar aqui. Beleza, pessoal? Então, eu vou salvar, vou fechar nosso Power Pivot, tá? Nós vamos estar voltando aqui, tá? Vamos voltar aqui na nossa tela. Então, vou estar salvando a nossa planilha, tá? Se eu voltar aqui, ó, o Power Pivot e gerenciar, então, nossas medidas DAX criadas estão todas aqui feitas, tá? Salvo, sem problema nenhum. Então, tá tudo aqui. Então, só para fim didático, eu vou carregar o nosso dashboard que nós já temos feito, a versão 01, só para me mostrar para vocês a planilha de apoio, a nossa planilha auxiliar. Nossa tela dashboard.
aqui, ó, planilha auxiliar, que nós vamos estar criando com base no nosso modelo de dados. Então, todas aquelas medidas DAX, se você for ver bem aqui, ó, produção total, year over year, né? A nossa variação ano a ano, aqui, ó, produção total, horas ativas total, ó. Então, tem a variação aqui. Então, na hora que eu seleciono o ano, essas informações aqui vão estar tudo na nossa tela aqui, ó. Então, eu tenho aqui o total da produção. Então, eu tenho aqui, ó, 24,39% em relação ao quê? O ano anterior. Então, em termos de volume de produção, nós fomos bem melhor. Então, se eu, vamos supor que eu clico em 2017. Então, ó, nós carregamos, né, ano 2017, ele já faz análise comparativa. 1,33% a mais, setinha para cima, verde, em relação ao ano anterior. Horas ativas, 1,10% em relação ao ano anterior. E assim vai. Então, vamos voltar lá. Por isso, na nossa medida DAX, vamos aqui, ela aqui, gerenciar, onde nós criamos aqui, ó, período anterior e a nossa avaliação, né? Ano a ano. Então, se não tivesse criado essa medida DAX de variação ano a ano, nós não conseguiríamos fazer essa análise comparativa. Vou clicar em 2018. Olha lá. Então, aqui, ó, 2018 produziu menos que o ano 2017, ó, foi menos 7,29% em relação ao ano anterior. Então, não foi bom. O gestor vai querer analisar por que que nosso ano 2018 não foi bem. As nossas horas ativas foi a mesma coisa. Nós tivemos horas ativas, horas trabalhadas sem nenhuma interrupção também foi ruim. Só que em contrapartida, as nossas horas inativas, nossas horas paradas foi bom, porque eu reduzi minhas horas paradas em 7,93% e consegui também reduzir meu refúgio em 7,64%. Então, às vezes, você olhando aqui para esses dois indicadores, esse resultado aqui é excelente. Eu reduzi meu índice de refúgio, melhorei a qualidade do meu produto e reduzi minhas paradas. Fiz um trabalho que eu consegui otimizar isso aqui. Então, isso é de extrema importância durante a análise. Tá ok? Aqui é o resultado global. Se nós pegarmos aqui, ó, 24,79%, vamos voltar na nosso modelo aqui da nossa aula que nós estamos criando. Tá aqui, ó, 24,39%, que é o geral, tá? Que ele pega esse dividido por esse, que é o geral, tá? E aí a gente consegue depois fazer ano a ano, quanto que foi. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria mostrar para você. Agora, na nossa próxima aula, nós vamos criar essa planilha de apoio, que eu estou apresentando aqui para vocês. Todas essas informações são muito mais fáceis de fazer utilizando as ferramentas Self-Service BI, fazendo uma análise comparativa também quando você desenvolve um dashboard somente com funções do Excel. Então, cada um tem seu grau de dificuldade. Um é um pouco mais fácil, o outro é um pouco mais trabalhoso, enfim. Mas o resultado dá para você fazer das duas formas. Como eu falei, eu tenho 6 videoaulas, né, no meu canal, ensinando a fazer um dashboard de produção e na área de vendas, utilizando somente funções do Excel. E eu ensino a fazer também essa análise comparativa sem utilizar a ferramenta Self-Service BI, tanto Power Query como Power Pivot. Então, você vê como o Excel é uma ferramenta espetacular. Eu sou apaixonado por Excel. Volto a frisar, nas minhas aulas eu sempre menciono isso. Então, na medida das DAX, que eu acabei de ensinar para vocês, ela é bem simples de fazer. É mais fácil fazendo na condição normal, funções avançadas do Excel. Tá? Então, se vocês quiserem aprender como que eu fiz fazendo a análise comparativa year over year, somente com funções, eu tenho nessa videoaula, né? Desde criando a base de dados do zero até o desenvolvimento do dashboard, tanto produção como comercial, de área de vendas. Beleza, pessoal? Então, eu vou fechar
esse projeto que a gente já fez, não vou salvar. Minimizo aqui, vou fechar a nosso projeto. Nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula. Bom, pessoal, então, nossa segunda aula consistiu em ensinar para vocês a criação da tabela de calendário na ferramenta Power Pivot. Você vê que ela é bem rápida, bem automatizada, ela já tem os parâmetros pré-definidos, que a ferramenta já cria automático, e você vê que você tem condições também de criar outras informações que o analista, durante o desenvolvimento, julgue necessário para o projeto final, que é a tela do dashboard. Então, você tem como criar. No nosso exemplo aqui da nossa aula, eu criei o mês abreviado. Então, tem outras formas se você também quiser criar. Então, se de repente aquilo que já está pré-definido, o padrão do Power Pivot, já atender, ótimo, beleza. É só tranquilo. A única coisa que eu faço é renomear do inglês para o português, porque a linguagem do Power Pivot, as funções são todas em inglês. Também no Power Query é a mesma coisa. Mesmo nós tendo o nosso Office na linguagem do idioma português. Tá? Então, a criação das medidas DAX, as medidas principais, ano anterior, as informações do mesmo período do ano anterior e fazendo análise comparativa e criando uma medida bônus aí para saber qual foi o melhor setor em termos de volume de produção, o setor number one, certo? Top dos top. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like ajudando no nosso canal. Espero ter contribuído, passado um pouco de conhecimento. E durante o desenvolvimento desse projeto também estou aprendendo, com vocês também. Tem a parte de comentário no meu canal. Vocês ficam à vontade, de mencionar alguma coisa, tiver alguma dúvida. Então eu vou estar respondendo na medida do possível para poder estar auxiliando a vocês. Então, assim, estou aprendendo bastante com a ferramenta Self-Service BI, tanto no Excel como no Power BI. Estou me reciclando, buscando mais conhecimentos para poder também estar trazendo outros conteúdos. O meu próximo projeto, futuro aí, também está desenvolvendo projetos e passando no meu canal, no Power BI também. Esse é a próxima meta seria, eu já tenho, essa vai ser a segunda videoaula, o segundo projeto, apresentando no meu canal, ensinando as pessoas a desenvolver tanto com funções avançadas como as funções da ferramenta Self-Service BI. E a próxima meta é desenvolver um outro projeto com o sistema Power BI. Ok, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos.